No vídeo de hoje, nós vamos ouvir 7 histórias de fantasmas extremamente horripilantes no jogo A Estação de Rádio. Masaki tá morto. Um dia eu simplesmente recebi essa mensagem assim que eu acordei. Não, isso não pode ser verdade. Sem chance. Eu encontrei com ele esses dias mesmo. O homem que tava falando todo feliz que seu trabalho na rádio tava decolando morreu? Não consegui acreditar nisso. Depois de apresentar seu programa na rádio, como sempre, ele foi encontrado morto nessa mesma estação de rádio. E parece que a causa da morte dele não foi clara. Como assim não foi clara? O que isso sequer significa? A polícia logo cedo já desistiu da investigação, classificando o caso como de alguém que tirou a própria vida. Como assim tirou a própria vida? Isso com certeza é besteira. Não, aquele dia, alguma coisa deve ter acontecido durante o programa. Então, eu decidi tentar descobrir por conta própria o que aconteceu com o meu irmão. Então nós estamos aqui no nosso humilde apartamento japonês e nosso personagem aparentemente se recusa a acreditar que o irmão dele, que estava tão feliz trabalhando num programa de rádio, simplesmente tirou a própria vida. Então simbora começar a investigação, pegando essa lanterna, pegando a chave do nosso carro e indo nos lascar. Ah não, pera aí galera, tem uma carta aqui em cima da mesa, ó. A chave para a estação de rádio das montanhas está na caixa de correios em casa. Você pode pegar ela se precisar. Assinado Hashimoto. Tá, então a gente precisa dessa chave pra poder abrir a estação de rádio. E é claro que a gente vai fazer a nossa investigação no meio da madrugada, mas é um tonto mesmo, viu? Por que esses protagonistas de jogo de terror sempre têm ideia de jirico, de fazer as coisas no meio da noite? Olha pra isso! Não dá pra ver um palmo na nossa frente? Graças a Deus nós temos uma lanterna. Será que a caixa de correio fica nesse prédio aqui? Eu não tô vendo um caixa de correio porcaria nenhuma. Pra falar a verdade, eu não tô vendo é nada. Eu achei da hora esse jogo de terror, galera, porque ele tem uma parada que não tem em nenhum outro jogo que eu já trouxe aqui no canal. Vamos pegar a nossa chave do carro, vamos entrar aqui dentro. Basicamente, esse é um jogo de mundo aberto. Se a gente quer ir em algum lugar do jogo, a gente vai ter que literalmente dirigir até esse lugar, com a pior direção do mundo, pelo amor de Deus. Eu não consigo controlar esse carro não, caramba. E se eu olhar aqui pro lado, a gente consegue ver todos os pontos que a gente pode visitar, pra gente poder nos guiar enquanto a gente estiver dirigindo nessa estrada cheia de curva esquisita. Ó, estamos entrando num túnel. Péssima ideia. Devagar, devagar, devagar. Olha, tá perdendo o controle. Mas que carniça a direção desse jogo, pelo amor de Deus. E aqui, rapaziada, fica a tal estação de rádio. Alô? Tem alguém aí? Não tem uma alma viva aqui dentro, né? Mas é lógico, pela escuridão já deve ser umas 4 da manhã. Pô, mas nem pra ter um segurança? Pelo amor de Deus. Aqui a gente tem uma máquina de venda e parece que tem alguma coisa aqui embaixo. Ah, tinha uma moeda solta aqui. Será que eu posso usar na máquina? Pô, poderia pegar uma bebidinha, hein? Tô morrendo de sede. Não dá, não. E como eu imaginava, a porta de entrada da estação de rádio tá trancada porque a gente precisa de uma... Rapaziada, olha pra aquela lâmpada piscando da forma mais macabra possível. Você tá querendo me dizer que já eu vou ter que entrar aqui dentro? Mas nem que a vacatuça. Ah, tem uma casinha aqui, ó, do lado de fora da estação, bicho. Será que... Tem um cara lá dentro. Ele tá olhando os monitor? Parece como tá até coçando a bunda. Amigão, por acaso você é o segurança dessa estação de rádio? Eu, hein? Que cara mais estranho. Eu tô com medo de abrir essa porta. Que esse cara tá mexendo... Não. Tinha um cara aqui, caramba! Não, é sério. Cadê ele, velho? Não, é mentira. Tem alguém... Eu não tô gostando nada disso. Por que esse cara tava olhando pra esses monitores? Eu tô clicando neles, aparentemente não acontece nada. Opa! Parece que nesse último monitor tem alguma coisa estranha com ele. Eu posso ignorar ou quebrar. Tá, eu vou meter a porrada, não tô nem aí. Oxi! O que é isso? Parece que tinha uma fita dentro desse monitor. Quem colocaria uma fita dentro de um monitor e por quê? Será que aquele cara tava procurando por essa fita? Enfim, eu peguei ela. Aparentemente não tem mais nada aqui, então a gente pode dar... Ai! Ah não, velho, não. Para com isso. Tinha alguém na porta. Eu não tô ficando maluco. Tinha alguém na porta, não tinha? Ô, minha nossa senhora, viu? Jesus amado.
O vídeo não deve ter nem 3 minutos ainda e já tomei 2 sustos. Enfim, como vocês viram, a estação de rádio tá trancada. Vamos voltar pro nosso carro, que eu acho que a gente tem que pegar a chave que tá na casa onde tem um círculo amarelo em volta dela. Então a gente vai ter que continuar pegando a estrada, que é claro, não tem nenhum outro carro passando. Lógico que tinha que ser só o trouxa aqui andando no meio da madrugada. Olha, as casas tudo com a luz apagada, filho. Você tá doido? Olha, pular maceiro que eu tô passando. Já atola o carro e eu tô lascado. Vamos subir essa pirambeira. Meu Deus, o controle de direção desse jogo é horroroso. Vira. Pronto. Eu acho que eu cheguei na casa. Aí tem a caixa de correio e é aqui que deve estar a chave, né? Ah, isso mesmo, galera. Achamos a chave da estação. Vamos pegar ela, dar uma olhada pra ver se não aparece nenhum outro fantasma de novo. Vamos dar a volta na casa, galera. Matagal sinistro, filho. Tá bom pra ter uma cascavel aqui no meio e abocanhar a nossa canela. Mas aparentemente, pelo menos fantasma não tem, não. Olha, meu carro estacionado todo torto na pirambeira, filho. Agora, nós vamos ter que dar um jeito de manobrar o carro e começar a descer todo o caminho de novo. Eu não tô lembrado, mas eu já falei pra vocês como a direção desse jogo é uma porcaria. Agora a gente vai virar na primeira esquerda. Boa sorte fazendo a curva. Oi. Meu Deus do céu. Faz a curva. Não é difícil. Vai. O trem gastalhou, bicho. Jesus amado, mano. Vai. Aê, caramba. Comprou a carteira de motorista no centro, foi? Vira. Cuidado. Voltamos para a estação. Aí antes de eu entrar ali, eu vou voltar na casinha. Será que tá alguém lá dentro de novo? Não, aparentemente dessa vez não tem ninguém. Graças a Deus, né? E na estação, hein? Será que a gente consegue ver alguma alma penada pela janela? Aparentemente não também. Vamos pegar a nossa chave, vamos abrir a porta. E agora sim, a gente tem acesso à estação de rádio. Aí, ó, a lâmpada meio estragada que tava assustando a gente. Será que aqui dentro tem alguma coisa importante? Ó, tem uma porta aqui. Parece ter alguma coisa nessa geladeira. É um ticket pra máquina de venda. Uai, bom demais, filho. Vou tomar uma bebidinha já. Aqui tem uma outra porta. Ah, que da hora, galera. Tem um monte de equipamento de som pra rádio aqui, velho. Legal demais. Aparentemente não tem fantasma, não. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse escritório foi esse tocador de fita aqui. E vocês se lembram que eu justamente encontrei uma fita dentro desse monitor quebrado? Vamos colocar então a fita pra tocar. Que isso, mano? Que barulheira é essa? Ah, mano, eu não tô gostando desse sonzinho nem cavacatuça. Sejam bem-vindos a Histórias de Terror com Masaki. Olá, ouvintes. Sou eu, o seu apresentador, Masaki Onikawa. Então, vamos começar a leitura. Eu tenho aqui em mãos uma história de terror endereçada por uma pessoa chamada Toko. E ela diz: a minha colega de sala tinha um sexto sentido. Essa é a história da minha amiga, de quando ela estava apenas no ensino fundamental. Ela nasceu com um poder especial. Quando ela estava apenas no maternal, os seus poderes ainda não eram tão fortes. Ela não conseguia ver fantasmas claramente, mas ela era capaz de ver figuras embaçadas e também conseguia sentir que alguns lugares eram mais frios do que outros. Mas quando ela se tornou uma estudante do ensino fundamental, ela começou a ver eles de forma mais clara. Tudo começou quando ela descobriu que nenhuma outra pessoa conseguia ver um homem, sempre permanecia parado no mesmo lugar. Ela disse que depois disso, ela começou a sentir medo da sua capacidade de ver fantasmas. O casal estava tomando um chá num café, mas o namorado não tinha pernas. Uma garota bonita estava brincando no parque, mas ela era completamente transparente. Mas felizmente, a minha amiga não conseguia ouvi-los, e talvez por causa disso, eles não causavam nenhum perigo real para ela. Então ela passou a ter menos medo deles. Mas então, uma coisa aconteceu quando ela estava na quinta série. Um fantasma começou a seguir ela. Parecia que esse fantasma estava sempre tentando dizer alguma coisa, mas ela não conseguia entender o que ele estava dizendo, o que começou a incomodar ela. Um dia, um incidente aconteceu. Ela estava brincando com as amigas naquele dia, e a noite chegou sem ela sequer perceber. Ela estava brincando com as amigas naquele dia, então escureceu sem ela sequer perceber. Por isso, ela começou a correr apressadamente de volta para casa, completamente sozinha. Como estava muito escuro, qualquer pequeno barulho assustava ela. Foi então que ela ouviu alguém falando. Boa noite. Ela se virou para trás e viu
um homem de meia idade. Você está sozinha? Eu poderia te dar uma carona para a casa, disse o homem. Ela estava com medo daquele homem. Então ela recusou a oferta e começou a se afastar dele. Mas então o homem a agarrou pelo braço e disse: eu estou avisando, eu vou te dar uma carona. Ela estava tão assustada naquele momento, ela sequer conseguia falar algo. Mas então, sem mais nem menos, esse homem começou a gritar e simplesmente fugiu. Ela olhou imediatamente na direção para onde o homem estava olhando. E ali estava o mesmo fantasma de sempre. Será que aquele fantasma, no final das contas, estava protegendo essa criança? Essa era a voz do meu irmão? Parece que ainda tem mais 6 dessas fitas. Eu preciso encontrar todas elas. Realmente, galera, depois que a gente tocou essa fita no tocador, apareceu um de 7. Ou seja, provavelmente espalhado por essa cidade que tem um sério problema de iluminação, devem ter mais 6 fitas. Ah, galera, dentro desse depósito aqui, eu encontrei outra fita. Mas olha o detalhe interessante. Debaixo da fita tem uma mancha roxa. E o que tem perto do monitor onde a gente achou a primeira fita? Mais mancha roxa. Enfim, vamos tocar agora a segunda fita. Olha esse barulho alto de novo. Fantasmagórico. Histórias de terror com Misaki. Agora, vamos começar a ler mais uma carta. Nós temos uma carta de uma pessoa chamada Toko. Espera, é a mesma pessoa que mandou a última carta, não é? Aquela última história era muito boa, então eu tô sentindo que essa também vai ser. Eu acho que essa história é de quando a minha prima estava no ensino médio. A minha prima ficou bem deprimida quando a família dela ficou doente. A minha prima ainda fala como aquele foi o pior momento da vida dela. A família dela adoeceu e ela não poderia fazer absolutamente nada, fazendo ela ficar frustrada, ansiosa e emocionalmente instável. Ela simplesmente não tinha vontade de fazer nada. Ela passava os seus dias apenas olhando para o céu. No entanto, ela tinha uma esperança. Era a sua melhor amiga. Ela tinha uma amiga que ela conhecia desde o ensino fundamental e elas eram bem próximas. Essa amiga estava preocupada com a minha prima, então ela visitava a minha prima todo dia e ela escutava tudo que minha prima tinha para dizer, empatizando com ela, entendendo a sua irritação e a sua ansiedade. Essa amiga também falava de coisas engraçadas que tinham acontecido na escola e acabavam fazendo a minha prima rir, lançando luz naquele coração que estava tão sombrio no momento. Ela até dormia na casa da minha prima algumas vezes, mas um dia a minha prima estava ansiosa pela chegada da sua amiga. Ela casualmente olhou para o relógio que já haviam se passado 30 minutos do horário habitual que a sua amiga costumava visitá-la. Talvez o clube estudantil dela tivesse demorado mais tempo que o normal, ou talvez naquele dia a sua amiga estivesse ocupada demais. A minha prima continuou falando isso para si mesma. O tic-toc do relógio foi ficando cada vez mais alto e mais alto. Ela chegou até a pensar ter ouvido a sirene de uma ambulância ao longe. E então o telefone começou a tocar em sua casa. A sua amiga havia sofrido um acidente de carro. A sua melhor amiga havia partido para sempre. Ela se culpou muito por causa disso. Começou a pensar que não fazia mais sentido continuar vivendo. Então ela decidiu tirar a própria vida. Quando a minha prima estava prestes a se jogar de uma ponte, ela escutou uma voz chamando ela. Ainda assim, ela tentou pular, mas então a voz chamou novamente. Mas não só isso. Dessa vez, o rosto de uma garota apareceu e era o rosto da sua melhor amiga. Ela ficou tão surpresa em ver aquele rosto que ela desabou no chão e começou a chorar. E então ela desistiu de tirar a própria vida. Foi apenas aquela vez. Depois disso, ela nunca mais viu a sua amiga. De qualquer jeito, a amiga dela foi,
e sempre será uma pessoa especial. Então parece que o programa do nosso irmão na rádio era ler as histórias de terror que os próprios ouvintes da rádio mandavam. Por que será que o Massacre acabou morrendo, hein? Ah, galera, lembra que a gente conseguiu um ticket pra uma máquina de venda? Será que dá pra colocar aqui? Não, não é essa máquina não. Tá, enfim, vamos voltar pro nosso carro e vamos caçar outro lugar pra gente visitar, porque a gente ainda tem 5 fitas pra achar. Pera aí, galera, vocês estão vendo que o ícone mais à esquerda do mapa parece muito uma máquina de vendas? Vamos dirigir até lá, porque às vezes esse ticket é pra essa máquina de venda. Epa, pera aí. Tem um cara paradão ali na frente. Ah, não, galera, é só um botijão de gás. Pô, mas eu sou um idiota, viu? Olha a manobra que eu vou ter que fazer agora, só porque eu achei que eu tinha visto um fantasma. Agora, é só a gente descer essa rua aqui e entrar nesse lote. Tá, isso aqui parece ser um enorme galpão. Tem uma cabine telefônica bem aqui. Posso abrir ela? Posso, e dá pra usar o telefone público. Ah, peraí, a gente não tinha encontrado uma ficha debaixo da máquina de venda na estação de rádio? Será que é pra esse telefone? É isso mesmo, eu coloquei um telefone. Você nunca olha pra cima, olha. E olhar pra cima. Achei mais uma fita, galera. Quem tava nesse telefone que me deu a dica? Fantasma, você tá aqui, Massacre, foi você que mandou essa fita. Nossa, e aqui dentro do galpão tem um monte de máquina de venda. Eu encontrei uma lanterna de luz UV. Da hora, rapaziada. Será que tem algum segredo escondido aqui? Alguma mensagem? Bom, aparentemente não. Vamos tentar usar o nosso ticket nessas máquinas. Vamos ver se alguma... Opa, achei. É essa máquina aqui, galera. E é um ticket pra comida. Tá, vamos usar. Eu peguei um picolé. Eu com certeza tenho que dar isso pra alguém, né? Ah, galera, olha pra essa máquina de venda. Tá lotada de fita. Inclusive, ó, a mancha roxa que sempre aparece quando tem uma fita por perto. Na cabine telefônica também tem a mancha roxa. Será que isso aqui é sangue? Provavelmente. Ah, eu joguei a luz UV nessa máquina de venda das fitas. Dá pra ver o número 4 no vidro. Será que eu tenho que digitar o número 4? Tá. Digitei número 4. Ah, aqui tem um 3, aqui tem um 1. Ah, então digitei errado. Pera, provavelmente é de cima pra baixo. Agora eu não sei se é da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda, porque esse jogo é japonês. Mas seria 2, 1, 4, 3 ou 2, 4, 1, 3. Vamos tentar o 2, 1, 4, 3. Foi? Não, errado. Então é 2, 4, 1, 3? Não, também deu errado. Ah, não, galera. Eu acho que eu entendi qual que é a solução desse puzzle. Esse aqui não são os números que a gente tem que copiar pro painel, mas sim a ordem das fitas que a gente tem que escolher. Então, a primeira fita não é o 2 que tá aqui em cima, mas essa fita aqui que tem o número 1. Então, seria a primeira, segunda, terceira, quarta. Então, é 4, 2, essa aqui é 7 e essa aqui é 6. Aê, agora foi, galera. Pegamos mais uma fita. Bom, como a gente já tem 2 fitas, eu acho que a gente pode voltar pra estação de rádio. Vamos embora pra bulé do carro de novo e voltar lá pra estação mais uma vez. Ó, aqui tem uma bifurcaçãozinha, aí a gente pega aqui para a direita. Que é isso? Mano! Isso foi um porco? Um porco simplesmente veio correndo na direção do nosso carro e meteu a cabeçada na porta até morrer? O que acabou de acontecer, velho? Meu Deus, que jogo bizarro. Eu vou dar o fora daqui, filho, não quero nem saber. Mano, um porco apareceu do nada. Como assim? Jesus amado, mano. Acho que foi um treco do coração agora. Beleza, chegamos finalmente na estação de rádio. Antes de entrar, como a gente não é trouxa, vamos dar uma bisoiada pela janela primeiro. Aparentemente tá tudo seguro. Provavelmente não tá, não. Simbora colocar mais uma fita no tocador. Mais histórias de terror com Massacre. Histórias de terror com Massacre. Nós estamos de volta. Que tipo de história surgirá dos nossos ouvintes dessa vez? Vamos ler a próxima carta. É de uma pessoa chamada Toco. É a mesma pessoa de novo? Bom, de qualquer jeito, as histórias de fantasma que Toco manda sempre são muito boas. Então, eu estou ansioso para essa história também. Que tipo de fantasma será que vai aparecer dessa vez? Eu acho que essa história começou quando a minha amiga era uma estudante do ensino médio. A família da minha amiga havia sido hospitalizada. Então, ela ia pro hospital todo santo dia. O hospital era uma policlínica com muitos doutores e enfermeiras. Então pessoas entravam e saíam o tempo todo. Talvez fosse aquela época do ano onde a equipe médica era mandada para tudo quanto é lado. Ela sentia uma grande mudança nas pessoas. Ela havia parado de ver enfermeiras familiares para ver novas enfermeiras. Um dia, como sempre, ela havia ido ao hospital para visitar a sua família. Então, ela passou por uma nova enfermeira
enfermeira em um dos corredores, porque essa enfermeira havia saído diretamente do quarto onde a sua família estava. Então, ela casualmente perguntou à sua família: uma nova enfermeira entrou aqui de novo? Mas então, a sua família respondeu: de quem você está falando? Será que eu havia entendido errado? Será que aquela enfermeira era a mesma de antes? Ou será que essa enfermeira havia saído de um quarto diferente e eu não percebi? Eu podia ter certeza. Eu havia visto ela saindo justamente do quarto da minha família. Naquele momento, muitas perguntas vieram à minha cabeça, mas eu tentei não pensar nelas mais. E então, uma mulher de meia idade estava numa cama próxima, falou com minha família. Ela disse: por ser um hospital, coisas podem acontecer. Ela sorriu um pouco e deu um doce para cada membro da minha família e para mim também. Essa senhora era amigável e charmosa. Alguns dias atrás, quando eu fui visitar a minha família novamente, eu acabei ficando tempo demais. Então, o tempo de visita estava acabando. Depois que eu fui ao banheiro, eu voltei para o quarto da minha família para dizer tchau antes de voltar para casa. E então, eu vi a porta do quarto da minha família aberta e quem estava saindo, a mesma enfermeira que eu havia visto antes. Por algum motivo, eu rapidamente me escondi enquanto eu observava. Ela saiu com aquela senhora de meia idade que estava na cama próxima à minha família. A senhora estava caminhando de mãos dadas com a tal enfermeira. Eu imediatamente entrei no quarto onde minha família estava e perguntei sobre aquela senhorinha. Então veio a resposta. A minha família disse que a senhorinha havia saído do quarto sozinha. Sem pensar duas vezes, eu corri em sua direção. Eu vi a senhora e a enfermeira. Senhora, senhora! Eu gritei para ela, mas como se elas nem tivessem me ouvido, elas não responderam. E é claro, a enfermeira não olhou para trás e as duas continuaram caminhando juntas. Então, as duas pararam em frente ao elevador e eu corri até elas. Eu finalmente consegui alcançá-las no elevador e fui capaz de segurar o braço da senhora. Senhora, você está bem? Eu perguntei para ela. E quando eu disse isso para ela, a enfermeira olhou para mim e simplesmente desapareceu. Então, só estava eu e a senhorinha dentro do elevador e ela simplesmente não se lembrava de nada. Mas o botão B2 estava pressionado. E o mais bizarro é que depois eu descobri que o andar B2 levava ao necrotério do hospital. Então, para onde aquela enfermeira pretendia levar a senhorinha? Mano, que história macabra foi essa? Primeiro que pela terceira vez, a história de terror é mandada pela mesma pessoa, a tal de Toko. E as histórias estão começando a se entrelaçar, porque nessa terceira fita conta a história de uma menina que foi visitar os parentes no hospital porque todos eles estavam doentes, sendo que na segunda fita também contou a história de uma menina cuja família também ficou toda doente. Provavelmente as meninas das duas fitas são a mesma pessoa. E será que essa enfermeira que tava levando a senhorinha pro necrotério do hospital era na verdade a morte? Caraca, mano, essa história de terror foi cabulosa, viu? A gente tem mais uma história pra poder ouvir, então vamos nessa. Mais uma história de terror com Masaki. Histórias de terror com Masaki. Olá, meus ouvintes. Hoje eu vou ler cartas de terror, como sempre. Essa carta é de um ouvinte chamada Toko. É só esse cara que manda carta? Essa pessoa tá se tornando familiar. Qual vai ser a história dessa vez, hein? Essa história é sobre uma garota que eu conheci recentemente num trabalho de meio período. Dias depressivos haviam se passado desde que o seu irmão havia sido hospitalizado. A garota ia todos os dias ao hospital para tomar conta do seu irmão. Desculpa, essa é a mesma pessoa que manda carta pra gente, certo? Sim, aqui tá dizendo que é a mesma Toko de sempre. Me desculpa, é que o estilo de escrita tá diferente do habitual, então eu cheguei até a pensar que fosse outra pessoa que tinha escrito essa carta. Enfim, vamos voltar pra história. Quando eu fui ao hospital, como sempre, o médico do meu irmão... Médico? Porque as letras ME estão em maiúsculo? Enfim, me desculpa, letras em maiúsculos estão sendo utilizadas em lugares esquisitos dessa carta. Enfim, eu vou continuar a leitura.
O médico do meu irmão estava parado na frente do quarto. Ele me guiou até um outro quarto e depois de um pouco de silêncio, o médico vagarosamente começou a conversar comigo. Ele me disse: não há muito tempo restante para ele, não mais que um mês. Então, fui até o quarto do meu irmão e lá estava ele, sorrindo como sempre. Depois disso, eu tentei ir ao hospital sempre que eu tinha tempo. E então, o mês passou. E agora, já fazem 3 meses desde que eu conversei com aquele médico. Pensando bem, estava mais frio que o habitual aquele dia. No caminho do hospital, um pequeno garoto me chamou. Mamãe? Ele perguntou. Eu não sou a sua mãe, eu respondi. O garotinho quase começou a chorar quando eu disse isso. Então, eu decidi procurar pela mãe do garoto. E uma hora, nós encontramos a mãe dele. Eu entreguei o garoto a ela. A mãe do garoto olhou para mim enquanto ela ia embora e perguntou: você tá cansada? Você tá cansada? Tá tudo bem com você? E então ela disse: a minha casa fica bem ali na esquina. Por favor, venha conosco e descanse. Então eu decidi aceitar a oferta da mãe do garoto e fui até a casa dela. A mãe do garoto me serviu uma xícara de chá e um pedaço de bolo. Eu suspirei em alívio e finalmente pude relaxar depois de muito tempo. Um tempo muito gostoso passou num piscar de olhos. A hora no relógio está certa? Eu perguntei. Eu olhei para o relógio, faltava apenas 1 hora até o fim do tempo de visita. Que é estranho, porque nem parecia que eu havia ficado naquela casa por tanto tempo. Vai levar 30 minutos daqui até o hospital. Então, eu saí da casa imediatamente. Eu saí com tanta pressa que eu acabei esquecendo de dar tchau para a senhora e para o seu filho. E então, quando eu olhei para trás, não havia casa nenhuma, mas eu não tinha tempo para pensar nisso. Meu telefone celular começou a tocar enquanto eu corria para o hospital, mas eu não consegui perceber o som suave que tocava do meu bolso. Quando eu cheguei ao hospital, eu vi um pequeno garoto que se parecia muito com o meu irmão parado em frente à porta. Eu achei estranho, me aproximei dele. Eu posso jurar que o garoto havia perguntado: o que você estava fazendo enquanto eu estava sofrendo de dor? Eu entrei no hospital às pressas, mas era tarde demais. Eu chamei o nome do meu irmão e chorei o mais alto que eu conseguia, porque naquele momento eu senti que alguma coisa estava vindo. Estranho, são as letras em maiúsculo de novo. As palavras NDO estavam em maiúsculas. Me perdoem, vamos continuar. Alguma coisa vindo dentro de mim. Desde então, eu sinto que o meu irmão cuida de mim ao meu lado, sempre. Esse barulho foi da fita? Foi, né? Não foi aqui dentro, não. Mais uma história de fantasma macabraça mandada pela mesma pessoa. Quem é essa tal de Toco, bicho? Como é que ela conhece tanta gente que tem envolvimento com fantasma assim? Se bem que ela tá sempre falando de uma garota. Talvez todas as histórias dela estejam relacionadas à mesma garota. Enfim, vamos pegar a bola aí do carro, dar uma volta pela cidade de novo, pra ver se a gente acha mais alguma fita. Aos poucos, a gente vai acostumando com a direção lixo desse jogo, tá ligado? Quer dizer, isso não apareceu uma assombração no meio da rua, né? Ou um porco enfiando a cabeça na porta do nosso carro. Quero ver se esse porco vai pagar o conserto na mecânica. Se eu pegar essa rua aqui de cima, tem um lugar que a gente não foi ainda. Vamos estacionar. Que delícia. Mais uma construção abandonada. Tá, vamos abrir a porta. Que isso? Ah, minha Nossa Senhora, eu tô com medo. Nossa. Oxi, que porcaria é essa? Não, mentira, mentira. Mano, que lugar bizarro é esse? É só uma sala com um monte de porta, uma sala com um monte de porta, uma sala com um monte de porta. Por que um lugar desse existe, velho? E no final, a gente tem uma parede com uma única porta, só que a gente não consegue abrir ela. Mano, bizarro. Muito bizarro. Eu vou dar o fora daqui, fi. Será que em algum canto aqui não tem uma fita, não? Bom, aparentemente não do lado de fora. Provavelmente eu devo ter que vir aqui depois, né? Tá, então vamos voltar pro nosso carro, porque eu gastei gasolina à toa. Ah, não. Volta que eu tive uma ideia. E se eu lançar a luz infravermelho? Ah, sabia, bicho. Tem uma mão. Em uma das portas tem uma mão. Não tem nenhuma outra. Ou seja, é a porta certa pra gente abrir. Aí agora abre essa. Ah, descobri a ordem certa das portas, galera. Depois é essa aqui. Ah, meu Deus. Não.
Vocês viram que eu acabei de ver? Essa porta não tava nem aberta antes de eu lançar a luz infravermelha. Quem é essa cidadã fantasmagórica que decidiu aparecer pra dar um oi, hein? Seja quem for, a desgracenta sumiu. Mas ela deixou uma coisa pra trás. Parece um gravador de voz. Tá, vamos pegar. E olha que bizarro, se eu tirar a lanterna da mão, não dá pra ver nada, velho. Vamos sair com a luz infravermelha, que é muito mais macabro. Sou doido da cabeça mesmo. Aquilo ali atrás do meu carro. É um outro carro? Epa, o que é aquilo? É um carro? Por que tinha um carro parado olhando pra onde a gente tava? Ô, minha nossa senhora, ô, minha nossa senhora. O que tá acontecendo aqui, caramba? O único local que tá faltando a gente visitar parece ser um lixão da cidade. Vamos pegar a esquerda aqui, aí a gente segue reto. Aí agora é só a gente terminar de fazer essa curva. O carro, velho! Não, para! O carro que a gente acabou de ver saindo de onde a gente tava simplesmente arrebentou nessa grade aqui, velho. Eu sabia que eu não tava ficando louco, eu vi um carro, caramba. E olha o que tá pregado na janela dele. Mais uma fita. Beleza? Pegamos ela. Inclusive aqui é o tal lixão da cidade que eu falei. Que tem um cadeado que não dá pra gente abrir, mas olha pra mancha roxa no chão de novo. E na direção daquele saco de lixo. Tá lotado de rato, diga-se de passagem. Ou seja, com certeza tem uma fita bem ali. Tem como abrir essa porta? Não, não tem. Como que eu vou entrar aqui dentro, hein? Ó, tem uma janela do lado de trás. Ah, ali dentro tem uma mesa. Parece ter uma chave em cima dela. Como é que eu vou pegar essa chave? Ah, não, galera. Essa porta aqui dos ratos abre, ó. Aí eu posso mexer no saco agora? Não, porque os ratos estão na frente. E tá falando que eles parecem estar com fome. Ah, peraí. Eu não tinha comprado uma comida na máquina de venda? Posso dar pra eles? Ah, deu certo. Eu dei o picolé e consegui mais uma fita. E nessa sala aqui ainda tem um buraco pro outro lado. A gente pode tentar pegar a chave. Ah, não dá, galera. A gente não alcança. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos voltar pra estação de rádio pra escutar as duas novas fitas. E aí depois a gente tenta pegar essa chave. Chegamos na estação de rádio. Simbora escutar mais duas histórias fantasmagóricas. Vamos colocar a primeira fita. Vocês estão vendo essa batida? 最近このラジオの反響がすごくて嬉しいばかりです。ありがとうございます。ということで今回も読んでいきますよ。はい。今回もおなじみラジオネームとうこさんからです。 Mais uma história de terror com massacre. Eu estou tão feliz de saber que a rádio tem recebido um feedback muito positivo ultimamente. De qualquer jeito, eu vou continuar lendo as histórias de terror. Novamente, mais uma história da nossa favorita, Toko. Só que dessa vez parece que a Toko não tá falando de quem é essa história. Bom, de qualquer jeito eu vou ler a história. Eu não tinha nenhum parente no começo. Isso é o que eu acho. Eu tinha que proteger o meu irmão. É isso. Eu tinha apenas o meu pequeno irmão. Meus amigos e parentes distantes, ninguém tava perto de mim. Estranho, mais uma letra em maiúsculo. Tinha algumas letras soltas assim na última carta. Não é que eu não possa continuar lendo, mas... Bom, eu não quero que a história pare. Eu vou continuar lendo e tentar ao máximo não ser incomodado por esse tipo de coisa. Então, simbora continuar. Não, eles haviam ido embora. Quando eu percebi, afinal, era apenas o meu irmão e eu. Era imperdoável, tudo era. Mais uma letra em caixa alta. Minha raiva começou a ser direcionada para todo mundo. Mais letras em caixa alta, que história estranha. Enfim, todo mundo. Eu desejo que todo mundo seja infeliz. Infeliz? Por que infeliz? Desculpa, como eu disse pra vocês, tá meio difícil ler essa carta com esse tanto de letras em maiúsculo simplesmente soltas na carta. Me perdoem, eu sempre escrevo a carta no mesmo momento, cortesiosamente. Eu escrevo tudo que eu vejo. As cartas ressoam com o coração dos leitores. Eu gosto de ver o rosto das pessoas quando elas estão lendo as cartas, trazendo celebração para o nosso mundo. Meu irmão está sempre perto de mim, com um olhar preocupado. Eu seguro a sua mão. Eu vou fazer o que eu não consegui quando meu irmão foi dormir. Vamos esquecer todo luto e tristeza e vamos
todos comigo? Pessoas sempre morrem à minha volta? Eu me pergunto, é minha culpa? Você vê, eu estou indo te encontrar também. Tem alguma coisa escrita no final da carta. Você leu a minha carta? Porque essa última frase tá toda em caps lock. Você tá falando dessa outra carta? O que isso significa? Carta. Ok, eu vou procurar uma outra carta aqui no estúdio. Se eu encontrar ela, eu leio da próxima vez. Que carta mais estranha foi essa, velho? Não fez o menor sentido. Não, e aquela assombração bizarra batendo na janela, velho? Você tá doido, bicho? Mas essa foi a fita mais bizarra de todas. Novamente falando de uma pessoa que tem um irmão tomando conta dela o tempo todo, igual foi no final da última fita. Parece que todas essas 7 fitas são só uma única história grande, tá ligado? Enfim, vamos escutar agora a outra fita que a gente pegou. Meu Deus, essa introdução é muito alta, Masaki! Abaixa isso aí, caramba! Mais uma história de terror com Masaki. Obrigado por se juntar com a gente mais uma vez. Esse é o seu apresentador, Masaki Onikawa. Eu acho que os ouvintes que ouviram ao último programa vão entender. Nós encontramos a tal carta. Eu não havia percebido porque ela estava entre vários outros papéis de documentos. Então, como prometido, eu vou ler essa carta hoje pra vocês. Qual será a história dessa vez, hein? E pra surpresa de ninguém, a história dessa vez é mais uma vez da Toko. E parece que dessa vez a história tem até um título. Então, vamos começar pela leitura do título. Que isso? A fita bugou? Alô? Acabou a fita? Que estranho. O que é a sexta fita? Acabou sem mais nem menos. O que aconteceu depois disso? Tava prestes a ler a carta. Tava entre alguns documentos. Eu preciso encontrar esses tais documentos. Será que tá aqui no escritório? Será que tá aqui no depósito? Aqui tem um monte de documento. Pode estar aqui, né? Não, aparentemente não tem nada clicável aqui dentro. Vamos ver esse quarto. Também não tem nada. Opa, achei! Achei a carta que meu irmão ia ler, que tava entre os documentos. Vamos pegar ela e vamos ler. Leia isso em voz alta e você vai descobrir por que o seu irmão morreu. Por que o seu irmão morreu? Pera aí, esse recado que colaram na carta era pro meu irmão ler como mais uma história de terror pro programa dele? Ou é um recado pra mim? Como meu irmão morreu, o Masaki? Tá, vamos ler a carta. A escuridão de Tonako. O meu pequeno irmão queima quente e as irmãs mais velhas exalam um suspiro azul. Tonako não pode fazer nada, nem um raio de luz pode ser visto na escuridão. É um monstro que eu vejo bem ali? Mesmo se eu convidar ele, ele não vai se mover. O lado feio desliga os vestígios. Não há ilha ou cores à frente, um osso de um caminhante. Quem não poderia acompanhar o coelho branco? Quem está mudando? Sou eu ou é outra pessoa? Mesmo se eu colocar um monstro ao seu lado, o reflexo no espelho apenas mostra escuridão. Eu caio e ainda assim eu não caí. Não há nada no meu destino. Toko? Como assim? Quem mandou a carta foi o Toko. Mano! Tá inundando de sangue. O que tá acontecendo aqui, velho? Tem como eu sair? Não, não tem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O escritório tá inundando de sangue. Como assim, bicho? Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui, caramba? Que porcaria tá rolando? Meu Deus. Esse é o meu irmão? Não, tá usando vestido, não deve ser ele, não. Toko? Você é a tal de Toko? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, essa foi a morte do meu irmão? Será que isso é um flashback do que meu irmão viu antes da morte? Que luz é essa, velho? Ai, caramba, bicho! E o jogo acabou? É sério? Não eram 7 fitas, eu só ouvi 6. Quer dizer, na verdade eu só ouvi 5, porque a sexta tava completamente bugada. Mas eu acho que nessa cena final, era a gente mesmo lendo um poema que a gente não deveria ter lido. Quem lê em voz alta acaba morrendo. O meu irmão talvez tenha morrido por causa disso. E aí eu, trouxa, fui lá e fiz a mesma coisa e acabei morrendo também. Tá, vamos tentar refazer essa sequência final do jogo, porque parece que ele tem um outro final. Então eu tô de volta aqui na estação de rádio. Vamos colocar a última
última fita que a gente conseguiu. Aí começa aquela batidinha. Aí se a gente vier aqui, tá ali, galera, tá ali, ó. Olha pro fantasma do Tinhoso olhando pra janela. Ô, moço, tem pão velho, não? Não é pra você ir embora agora que eu me aproximo de... Agora ela foi embora, mas teve um pouco de delay. Agora seria a parte onde a gente vem aqui no escritório e aqui nós temos o tal poema A Escuridão de Tonako. E como já deu pra perceber, todo mundo que lê esse texto acaba morrendo, porque a Tonako vem e puxa o seu pé. Mas vocês também se lembram, a gente tinha que ouvir 7 fitas e não 6. Então será que a gente consegue de algum jeito pegar uma 7ª fita? Até porque vale lembrar, a gente ainda tem uma chave lá no lixão que a gente não conseguiu pegar ainda. Então com certeza tem mais uma fita. Pera aí, essa torre tava acesa antes? E a impressão minha ou tem alguém ali em cima? Tá meio distante, mas parece que tem uma pessoa ali em cima. Eu tô ficando doido. Realmente tinha alguém ali em cima, velho. Que isso, mano? O cara pulou lá de cima. Só que a porta que dá pra antena tá com uma tranca de bicicleta. Como que eu vou abrir isso? E se liga na sombra da pessoa que caiu lá de cima. Pela roupa dela, é a mesma roupa e o mesmo tipo de cabelo daquele fantasma que acabou de aparecer na janela da estação de rádio. Será que ela é a tal Tonako? Ah, bem aqui embaixo tem uma chave, ó. Provavelmente é pra abrir aqui. Beleza. Vocês querem apostar quanto que eu vou virar? E o fantasma desapareceu. Eu sabia. Quem caiu lá de cima era o mesmo fantasma na janela, velho. E a gente pode escalar essa antena? Pô, não escala esse trem, não. Não é uma boa ideia. Você não acabou de ver uma plasta caindo lá de cima? Ah, vamos subir. Ok? Tamo aqui em cima. Ótimo lugar pra quem tem vertigem. E a gente conseguiu uma fita reversa. Será que dá pra gente ouvir essa fita reversa? E aqui embaixo eu também achei um pegador. Ah, pra chave do lixão. Com certeza esse pegador é pra gente alcançar aquela chave que não dava pra pegar. Vamos lá, fi, simbora. Lixão fedido, aí vou eu. E o carro continua arrebentado aqui na cerca. Mas vamos abrir essa portinhola, a gente dá a volta e aí a gente consegue alcançar a chave. Será que essa chave é pra abrir esse cadeado mesmo? É isso mesmo, galera. E aqui tem um programa de fita. Ah, a fita é reversa. Talvez a gente tenha que colocar ela aqui e aí ela vai fazer a fita voltar a ser uma fita normal. Pronto, eu acho que eu já consertei a fita. Agora vamos voltar pra estação de rádio, porque provavelmente essa aqui é a 7ª e última fita. Oxi, mas o tocador que tava aqui em cima da mesa sumiu? Ah, não. Onde é que esse fantasma colocou o tocador agora? Ô bichinho desgracento, viu? Ah, achei o tocador, rapaziada. Tá bem do lado da carta que se eu ler eu vou morrer. Mas dessa vez, ao invés da gente ler a carta, vamos colocar a fita no tocador. Então vamos lá. A Escuridão de Tonako. O irmão queima quente e as irmãs mais velhas exalam um suspiro azul. Tonako está indo embora sozinha. Nenhum raio de luz pode ser visto na escuridão. É um monstro que eu vejo ali? Mesmo se eu convidar ele não vai se mover. O lado feio desliga os vestígios. Não há ilha ou cores adiante. Um osso para o caminhante. Quem não poderia acompanhar o coelho branco? Quem está mudando? Sou eu ou é outra pessoa? Mesmo se eu colocar o monstro ao seu lado, o reflexo do espelho apenas mostra escuridão. Eu caio. Mas eu ainda não caí. Não há nada no meu destino. Assinado Toco. Masaki deve ter morrido porque ele leu essa mensagem. Eu não sei quais são os poderes desse poema, mas ele precisa ser analisado melhor. Quer saber? Vou levar esse papel pra polícia amanhã. Até porque já tá bem tarde, é melhor ir pra casa a essa altura. Nó, rapaziada, assistindo ao final, que a gente acabou de ver, e a essa parte aqui, tudo ficou claro. Mesmo o poema que foi dito no primeiro final, é o mesmo poema que foi lido pelo meu irmão agora. A diferença é que no outro final, fui eu que li em voz alta, aí eu acabei morrendo. Só que dessa vez, como eu só ouvi e não li, parece que o fantasma não veio pra me matar. Então quer saber, meu parceirinho? Eu vou dar o fora daqui. Um grande abraço pra essa estação de rádio, que ela queime no quinto dos infernos. Eu vou pegar o meu carango e vou dar o fora daqui. O irmão do Masaki Onikawa, o tal de Haru, ele trouxe uma fita pra mim. Ele me disse, se você escutar isso, você vai entender qual foi a razão da morte do Masaki. Eu decidi escutar a fita. No entanto, não importava o quantas vezes eu tentasse tocar ela, nenhum som saía. É como se nada tivesse sido gravado nessa bendita fita. O Haru entrou em pânico. Ele parecia estar murmurando pra ele mesmo. Não pode ser, não pode ser. Então, ele me entregou um pedaço de papel. O Masaki morreu
porque ele leu esse papel em voz alta. E a gravação dessa fita era justamente uma prova disso. Depois que eu aceitei esse papel, o Haru simplesmente foi embora. Ele tava com um olhar bem severo, mas ele tava tentando fazer gracinha com a gente. A polícia, sem chances que um simples poema escrito num pedaço de papel seria capaz de matar uma pessoa. Se algo assim fosse realmente possível de acontecer, realmente seria algo tenebroso. Enquanto eu ficava olhando para aquele papel, um colega mais jovem veio até mim. Senpai, o que você tá olhando? Perguntou ele. Nada. Fiquei sabendo que se você ler esse poema em voz alta, você vai morrer. Eu respondi para ele. Quê? Isso é algum tipo de superstição ou alguma coisa assim? Você realmente acredita nisso, senpai? Perguntou ele. E então, o novato começou a rir. Por que você não tenta ler esse poema, senhor? Ele me perguntou. Mas eu simplesmente não tive coragem de ler. É claro que eu não acreditava na história do rapaz que trouxe a carta, mas... Você tá com medo, senhor? Então deixa que eu leio pra você, disse o novato pra mim. Entre risadas, o novato pegou o pedaço de papel e ele simplesmente leu tudo de uma vez só. Nada aconteceu naquele momento. E eu também não esperava que nada fosse acontecer, mas eu não posso deixar de mentir. Eu me senti um pouco aliviado. Nada aconteceu, então talvez no final era só uma pegadinha. Mas então, o novato, sem mais nem menos, começou a gritar e colapsou no chão. Depois disso, ele nunca mais levantou. E só então eu percebi, o papel do poema havia sumido também. Agora sim eu senti que a gente tem um final pelo menos um pouco mais completinho. Mas que poema macabro, hein? E esse foi mais um jogo de terror japonês chamado A Estação de Rádio. Eu achei ele numa vibe meio diferente dos jogos de terror, até mesmo japonês que a gente costuma trazer aqui no canal, mas mesmo assim eu achei sensacional. Ainda mais depois que você encaixa as peças e entende tudo que aconteceu no jogo. E eu vou tentar explicar agora pra vocês. Então, basicamente, a gente tem um irmão chamado Masaki. Ele era um apresentador de rádio que morreu de uma forma extremamente misteriosa e nem a polícia conseguiu definir como que foi a causa da morte dele. A gente não aceitou a desistência da investigação da polícia, nós fomos por conta própria tentar entender como que o nosso irmão foi morrer. E como eu disse, o Masaki, ele tinha um programa de rádio na TV, onde ele lia cartas contendo histórias de terror mandadas pelos próprios ouvintes. E durante a nossa investigação, a gente encontra 7 fitas que são gravações do nosso irmão lendo as tais cartas com histórias de terror durante o programa dele. Só que tem um pequeno porém. À medida que a gente vai ouvindo as fitas, a gente percebe que todas as cartas de terror que o meu irmão estava recebendo estavam sendo enviadas por uma única pessoa, chamada Toko. E o mais bizarro de tudo é que no final do jogo a gente conhece esse tal poema chamado A Escuridão de Tonako, que funciona como uma maldição. Quem lê o poema acaba morrendo. E aí a gente consegue perceber que esse tempo todo a tal Toko que estava enviando as cartas pro meu irmão era só uma abreviação pro verdadeiro nome dela, que era Tonako. Ou seja, esse tempo todo quem mandava as cartas com histórias de terror pro meu irmão era a mesma entidade maligna que vinha matar a pessoa que lesse o poema amaldiçoado chamado A Escuridão de Tonako. Mas por que uma alma penada tava mandando histórias de terror pro meu irmão num programa de rádio? Calma que eu já vou responder isso. Primeiro, vamos analisar o conteúdo das histórias de terror que ela mandava pro meu irmão. Se você prestar atenção nas histórias, vocês vão perceber que elas parecem estar estranhamente muito conectadas entre si. Todas as histórias falam sobre uma garota que conseguia ver fantasmas, sobre toda a família dessa garota ter ficado doente e acabado sendo hospitalizada. Ou seja, a gente consegue perceber que todas as histórias mandadas pela Toko são sobre a mesma garota. Cada história de cada fita é uma continuidade uma da outra, mas sempre sobre a mesma garota. Ou seja, todas essas histórias provavelmente são sobre a própria Toko, ou se você preferir, a Tonako, do poema amaldiçoado. E pelo que a gente consegue entender, é que essa Tonako nasceu com poderes especiais. Ela tinha um sexto sentido e ela conseguia ver fantasmas desde criança. Um dia, toda a sua família chegou a adoecer e foi parar no hospital. E, infelizmente, um a um acabou falecendo, até sobrar o último membro da sua família, que era o seu irmão. Mas mesmo ele não conseguiu fugir
do seu fatídico destino. Seu irmão também morreu. Na verdade, pelo que ela relata na quinta fita, que é uma das mais confusas de todas, ela sente que todo mundo que está relativamente próximo dela acaba morrendo. Foi assim com os familiares, foi assim com o irmão que era mais próximo dela, com a amiga que tentou ajudar ela no momento de depressão e acabou morrendo num acidente de carro. Talvez essa habilidade que ela tinha desde criança de ver fantasmas também fosse algum tipo de maldição, que matava todo mundo que estava próximo dela. Inclusive, uma coisa que eu notei é que na primeira fita, essa garota quase foi sequestrada por um homem de meia idade. Ela só não foi porque no último momento, esse homem se assustou com um fantasma que vinha seguindo a Tonako já fazia algum tempo. E vale lembrar que nas outras fitas, a gente fica sabendo, depois da morte do irmão dela, ele permaneceu como um espírito ao lado dela para sempre. Então, provavelmente, essa figura que caminhava ao lado dela na primeira fita era o próprio irmão. Mas, voltando ao que eu falei pra vocês sobre todo mundo que tá próximo dela acabar morrendo, como se fosse uma maldição mesmo, nessa mesma quinta fita extremamente esquisita, a Toko fala como perder todas as pessoas que ela amava fez ela criar uma tristeza e depressão gigantesca dentro dela, que acabou se convertendo em raiva. Uma raiva que em dado momento fez ela querer que todo mundo morresse também. E assim a gente consegue a fórmula perfeita, uma alma penada que vai perseguir todo mundo. E eu acho que isso no final responde o que ela tava mandando todas essas histórias de terror pro meu irmão no programa de rádio. Eu acho que com essas histórias ela queria induzir o meu irmão a chegar na carta final, que seria o poema da morte. Só que ela não queria só que o meu irmão morresse. Pensa só, galera, ele trabalhava num programa de rádio que vinha tendo uma boa audiência e ela havia dito que queria matar todo mundo. Então não tem estratégia melhor do que difundir essa mensagem num programa onde vão ter várias pessoas ouvindo. Assim, o tal poema ia acabar provavelmente ficando famoso por causa dessa lenda urbana que quem lê ele acaba morrendo. Sempre tem uns idiota curioso que vai querer testar se a lenda urbana é verdade ou não. Então, um monte de gente ia acabar lendo a escuridão de Tonako e ia acabar morrendo. E assim, a Tonako ia matar essa sede de vingança que ela tinha por todo mundo que ela amava ter morrido e saciar o desejo macabro dela de todo mundo morrer. Então, em resumo, é isso mesmo, galera. Ela mandava as cartas de terror pra rádio pra chegar na última carta, pra ganhar a confiança do meu irmão, pra ele ler a última carta, pra ela ser difundida pro máximo de pessoas possível e, consequentemente, matar o máximo de pessoas possível. Inclusive, tem uma parte no final desse jogo que é basicamente um monte de conversas entre um monte de pessoas e todas elas estão falando sobre o tal poema da morte, a escuridão de Tonako, que quem lê acaba morrendo. Ou seja, a Toko conseguiu o que queria. Ela difundiu o poema da morte dela. E é por isso que eu digo que esse jogo é tão sensacional. Quando você entende toda a estratégia que a Alma Penada fez para conseguir matar o máximo de pessoas possível, você consegue ver como o jogo de terror, a estação de rádio, é simplesmente sensacional. Agora, dão licença, eu vou ali porque eu acabei de receber uma carta no correio e é melhor botar fogo nela. Tchau pra vocês!